sentir a cura. Louvem a Deus pelo perdão e creiam no perdão antes de sentir o perdão. Esse negócio de sentir, irmãos, isso tem muito a ver com a estratégia de Satanás. Satanás trabalha através dos sentimentos. Deus trabalha através da razão. Você tem que crer na palavra que saiu da boca de Deus e não no que você sente. O que você sente é enganoso. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas, quem poderá confiar neste coração humano? Não creia nos sentimentos, porque os sentimentos, ele é o campo de ação de Satanás. Nós temos que crer na palavra que saiu da boca de Deus. Crer na cura e agradecer a cura antes de sentir a cura. Crer no perdão antes de sentir o perdão. Satanás não quer que você sinta o perdão. Há pessoas que vivem amarguradas, torturadas, atormentadas, e elas dizem: pastor, eu não me sinto perdoado. E daí? E daí? O sentir perdoado não tem nada a ver. Você tem que crer que está perdoado. E por que você tem que crer que está perdoado? Porque Jesus falou: aquele que confessar o seu pecado será perdoado, alcançará a misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Não é o sentir o perdão, mas é crer no perdão. Satanás não deixa as pessoas sentirem o perdão, porque ele quer atormentar as pessoas, quer enfraquecer a fé das pessoas. Satanás não quer que você sinta a cura. Se você esperar sentir a cura, sentir é enganoso, meu querido irmão. É obedecer um mandamento ou ordem de Deus. Isso é crer, mesmo que todos digam o contrário. Mas se você obedece o mandamento de Deus, mesmo que todos chamem isso de loucura, isso é crer para ver. Quando você devolve um dízimo, quando é o último dinheiro que você tem no bolso, é o último dinheiro que você tem dentro de casa, mas é o dízimo do Senhor, e você o devolve, isso é o crer para ver a glória de Deus. Isso é o crer para ver a glória de Deus. Quando você é batizado, mesmo sabendo que é difícil ter o sábado livre nas companhias e nas empresas, nas fábricas de carro, mas você aceita ser batizado, guardar os mandamentos de Deus. Mas como é que vai ser? Como é que você vai viver? Como é que você vai trabalhar? Se você ficar pensando muito, você não se batiza. Diz que quem pensa muito não casa, né? Por que a gente casa? Porque Deus mandou casar. Não é porque é fácil, não é porque... Não, queridos, é obedecer a palavra de Deus. É casar. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem esteja só. Então vamos casar. Agora, queridos, não é ficar calculando os riscos de casar, os riscos de ser batizado, o risco de devolver o dízimo, não. Qual é a palavra que saiu da boca de Deus? Trazei os dízimos. Então o que eu tenho que fazer? Crer na palavra que saiu da boca de Deus. E o resto? O resto Deus cuida. Primeiro eu tenho que agir pela fé. O que Deus mandou? Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas e daí? Eu me batizo e daí? E daí? Está nas mãos de Jesus. Ele vai cuidar de você, porque você se torna filho de Deus, e o Pai Celestial cuida dos filhos. Ele vai cuidar, você se torna menino dos olhos de Deus. É o crer para ver a glória de Deus. Jesus não disse para Marta e para Maria, que choravam porque o irmão estava morto: ah, seria bom se o senhor tivesse chegado mais cedo, porque o meu irmão poderia ter sido curado. E Jesus disse: eu não te disse que se creres... Quem quer completar o que Jesus falou para ela? Se creres, verás a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Você tem que crer. Você quer ver Jesus descendo do céu com poder e glória? Você tem que crer antes. Você quer entrar na Nova Jerusalém, pelos portões da Nova Jerusalém? Você tem que crer nisso antes. Você tem que visualizar o céu. Você tem que visualizar o portão da Nova Jerusalém, aquele portão de pérola enorme, Jesus no portão com os braços abertos. Você tem que visualizar você correndo ao encontro dele, abraçando Jesus.
Você tem que visualizar isso para que isso aconteça. Se você não visualiza, não acontece. Tudo tem que acontecer primeiro aonde? Na mente. Não é só o pecado que começa na mente, irmãos. Também a salvação começa na mente. O céu começa na mente. Você sonha com o céu, você visualiza o céu. Por isso você vai entrar no céu. Por isso você vai entrar na Nova Jerusalém. Porque o seu sonho é a sua visualização de cada dia. Isto é viver pela fé, isto é crer para ver. O que é fé? Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé não é dúvida, fé é certeza. Eu sempre preguei sobre a fé, mas eu não sabia bem o que era viver pela fé, até que nós saímos de Fortaleza, onde nós éramos presidente da missão Costa Norte. Nós saímos dali, pedimos uma licença, saímos de presidente e fomos para os Estados Unidos, onde fomos fazer o doutorado. Mas eu não fui pela fé, eu fui porque eu tinha 12 amigos que estavam prometendo pagar os meus estudos. Eu não tinha uma bolsa, mas eu tinha 12 amigos que disseram: nós vamos mensalmente ajudá-lo para você fazer o seu doutorado. Tudo bem, lá fomos nós. Pela fé? Não, pela vista. Mas Deus não falou para mim, porque Deus não fala tudo de uma vez só, né? Deus vai soltando aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos ele fala um pouco, daqui a pouco ele fala mais. Porque se ele falar tudo de uma vez, a gente não toma as decisões. Então ele solta aos poucos. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, dos 12, somente um mandou dinheiro. Falei, que furada, que barco furado eu entrei. E agora? Sem salário, estudante. Todo mundo era estudante lá em casa, né? Eu era estudante, a esposa era estudante, o filho era estudante, a filha era estudante. E lá no office, quando eu pedi para o visto de estudante para o filho e para a filha, ele tem que ter sponsor, né? Tem que ter alguém responsável. Meu pai. E qual é a profissão sua? Sou estudante. Todo mundo é estudante? Quem é que paga as dívidas? Todo mundo é estudante aqui? Todo mundo é estudante. Queridos, ali eu comecei a aprender a viver pela fé. Custa um preço? Aprender a viver pela fé custa, sim. Custa. Mas Deus me ensinou a viver pela fé. Deus me ensinou que um pastor pode cuidar de uma igreja e viver pela fé sem salário. Porque eu vivi sem salário. Deus nos sustentou. Aprendemos a viver pela fé. Há um preço a pagar. Aprender a viver pela fé. Queridos, fé é a certeza. Exercemos a fé quando aceitamos a palavra de Deus ao pé da letra. Quando aplicamos a Bíblia na nossa vida e não na vida dos outros. Isso é viver pela fé. Exercemos dúvida quando não aceitamos a palavra de Deus ao pé da letra e quando não aplicamos os textos da Bíblia e as promessas da Bíblia para a nossa vida. Jesus trabalha através da fé e da razão. Satanás trabalha através dos 5 sentidos e dos sentimentos. Você tem o sentido da visão, nós temos o sentido da audição, nós temos o sentido do olfato, temos o sentido do paladar e temos o sentido do tato. 5 sentidos. Mas, meus queridos, os animais também têm. Os animais também têm. Se você vive pelos 5 sentidos que você possui, então você está no reino animal mesmo. Então a biologia está certa, que diz que você é do reino animal. Agora, meu querido irmão, se você tendo os 5 sentidos, você não toma decisão pelos 5 sentidos, você não direciona a sua vida pelos 5 sentidos, você não age baseado nos 5 sentidos, você vive pela fé, confiando na palavra que saiu da boca de Deus, então você não é do reino animal, você é do reino espiritual do Deus celestial, do Pai celestial. Deus nunca planejou que você e eu fôssemos do reino animal.
Deus nos deu os 5 sentidos, mas nos deu também um 6º sentido que os animais não têm. E o 6º sentido é a fé. O 6º sentido é a fé. Por isso, Romanos capítulo 1, 17 diz: o justo viverá da fé e pela fé. Deus quer que você viva pela fé e da fé de Jesus. Jesus Cristo vivia pela fé. Jesus disse: as raposas têm seus covis e os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas como é que ele vivia então? Pela fé. Fé no Pai Celestial. Os filhos que são filhos de verdade, o Pai cuida. O Pai cuida. Porque eles estão cumprindo com a missão de filhos na terra. Missão sagrada de filhos na terra. Para revelar a glória do Pai. Para exaltar a lei do Pai. E o Pai cuida deles. Deus não nos autoriza a tomar decisões tendo como base os nossos 5 sentidos. Porque os nossos sentimentos são enganosos. Enganoso é o coração, Jeremias 17, verso 9. Perverso, quem o conhecerá? Bendito é o homem que confia no Senhor. As 2 palavras que se destacam nestes versos de Tiago capítulo 1, versos 6 a 8. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versos 6 a 8. As 2 palavras que se destacam nestes versos são fé e dúvida. Tiago capítulo 1, versos 6 a 8. Destacam-se aqui 2 palavras. Vamos ler. Versos 6 a 8. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Viver pela fé é crer na palavra que saiu da boca de Deus. Fé é crer. Duvidar é ver para depois crer. O importante não é o que sentimos, e sim o que nós vemos. Eu li um livro, e eu aconselho a todos lerem esse livro. Não é adventista, mas é um evangelista chamado Don Gossett. Se quiserem anotar o nome do livro, o autor é Don, D-O-N, Gossett, D-O-N, Gossett, G-O-S-S-E-T. O nome do livro é Há Poder em Suas Palavras. Quando eu li esse livro, eu comprei cerca de 30, 40 livros desses e dei para todos os pastores lá em Fortaleza. Dei para o meu pai, dei para o meu irmão, dei para a minha sogra, dei para os meus filhos, para que todos lessem. Há poder em suas palavras. Cuidado com o que a boca fala, porque há poder nas suas palavras. Você recebe o que a boca fala. Tem mulher que diz assim: meu marido é um traste, meu marido é um... Não é? Falei: você está feliz com isso? Não, não estou feliz. Então não fale. Então não fale. Existem pais que dizem: meu filho é drogado, meu filho é desunido, meu filho é rebelde. Você está feliz assim? Não, não estou. Então não fale. Só fale aquilo que você quer receber. Está claro isso, irmãos? Só fale com a boca aquilo que você quiser receber. Quando você fala o que é ruim, quando você fala o que é negativo, você está fazendo o ruim crescer, o negativo crescer. Nós só podemos falar aquilo que nós quisermos receber, porque há poder nas suas palavras. As palavras são como dinamites carregadas de poder e de energia. Com palavras você ressuscita mortos, com palavra você cura pessoas, com a palavra você anima as pessoas, levanta as pessoas que caem, mas com a palavra também você arrasa as pessoas, com a palavra você esmaga as pessoas, com a palavra você derruba pessoas, com palavras não são vazias, palavras são cheias de poder de Deus ou poder de Satanás. Pela palavra que sai da sua boca, Jesus falou, pela palavra serás justificado, ou serás o quê?
Jesus falou: pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Essas são as palavras de Jesus. Então, meu querido, nós temos que vigiar a nossa boca, para falar somente coisas positivas, coisas edificantes, palavras agradáveis, palavras que edificam as pessoas que ouvem, afastando da nossa boca toda palavra torpe, toda palavra má, toda palavra negativa, toda palavra ruim, toda palavra de dúvida, toda palavra de desânimo, toda palavra de incerteza, e colocar na nossa boca palavras de certeza, de confiança, de ânimo, de fé, de céu, de salvação, de Jesus. Nossa boca tem que se encher do que é bom, porque a sua vida precisa ser um cheiro de vida para a vida. Sua vida não pode ser um cheiro de morte para a morte. Há muitos cristãos que não atraem ninguém para Jesus, porque são cristãos que são um cheiro de morte para a morte, cristãos críticos, cristãos duros, cristãos que criticam, cristãos que derrubam, cristãos que censuram, cristãos que são duros de língua. Quando você vê alguém em pecado, você não pode chegar para a pessoa e falar: você vai para o inferno desse jeito. Não, meu querido. Não é assim. Não é assim que Jesus falava. Quando você vê alguém pecando, quando você vê alguém caído, não chega lá e pisa de vez na cabeça da pessoa. Você tem que estender a mão, chorar com ela. Não é dar paulada, não é estender o dedo, é estender a mão. O estender o dedo é de Satanás, o estender a mão é de Jesus. É levantar o que cai. Pastor Dom Gosset, ele era um evangelista, mas a sua esposa foi atacada de uma febre reumática. O médico informou que essa enfermidade foi causada pela deficiência de cálcio. E essa deficiência de cálcio aconteceu durante a gravidez. Quando nasceu a sua neném, Giane, a mamãe, esposa do pastor Dom Gosset, ela contraiu a febre reumática. A criança também ficou com os pés deformados. E o pastor Gosset teve que deixar o evangelismo, a pregação, e ficar em casa cuidando da sua esposa, da filhinha doente, da esposa doente. Ele estava agora amarrado, porque não podia mais pregar o evangelho, tinha que cuidar da sua esposa e dos filhos. Passaram-se semanas e semanas, e a esposa do pastor Gosset, deitada numa cama, paralisada, sem poder se levantar, sem poder andar, inchada, sentindo muitas dores. E um dia, ele disse: querido, eu vou ler para você o Salmo 27. Abra sua Bíblia no Salmo 27. Pastor Gosset disse: querido, eu vou ler para você o Salmo 27. E ela ali sentindo dores, e ele sentado ao lado da cama, começou a ler para ela o Salmo 27. Começou lendo verso 1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Querida, você ouviu o que eu acabei de ler? Ela disse: hã? Ela não estava prestando atenção, ela estava sentindo muitas dores. Você entendeu o que eu estou lendo? Não, eu não prestei atenção. Eu vou ler de novo, ele disse. Presta atenção. Porque quem está sentindo muita dor não presta atenção. Não presta atenção, né? Mas ele leu de novo. Escute, querida. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem recearei? Você está entendendo? Jesus é a fortaleza da sua vida. E ela começou a repetir: Jesus é a fortaleza da minha vida. É isso mesmo. Se Jesus é a fortaleza da sua vida, você não precisa ficar deitada semanas nessa cama. Se Ele é a fortaleza da sua vida, você precisa levantar dessa cama. E ela repetindo: Jesus é a fortaleza da minha vida. Jesus é a fortaleza da minha vida. Começou a se levantar com muitas dores. Sentou na cama, começou a se colocar em pé, segurando para não cair.
com os pés inchados, com o corpo inchado, com muitas dores. Ela deu os primeiros passos, sentindo muitas dores, mas dizendo: o Senhor é a fortaleza da minha vida. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? E ali, diante dos olhos do pastor Gosset, a dor desapareceu. O inchaço começou a diminuir. Ele levou a esposa para o médico e o médico disse: eu não sei o que aconteceu, mas ela está curada. Queridos, o Senhor é a fortaleza da minha vida. Há pessoas que vivem doentes porque aceitam a doença. Você aceita a doença? Ah, pastor, é a vontade de Deus. Quem falou que é a vontade de Deus que você viva doente? O que a palavra de Deus diz é que Deus não tem prazer no... Quem quer completar? A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Deus não... Ele fica feliz em ver você sofrendo e gemendo? Não. Ele sofre com você. Deus quer libertá-lo da doença. Deus quer libertá-lo do senso de culpa. Deus quer libertá-lo da consciência culpada. Enfim, Deus quer dar liberdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem aceita a doença, vive doente. Mas se você fala Jesus, lembram-se o que está escrito em Isaías 53? Porque Jesus tomou sobre si as nossas... Quem quer completar? Isaías 53, verso 4, 5, né? Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas feridas fomos sarados. Nós temos que aplicar a palavra de Deus na nossa vida e pegar Deus na palavra. Temos que crer que a palavra que foi escrita saiu da boca de Deus e é nossa promessa. Isso é crer para ver. Se creres, verás a glória de Deus. Meus queridos, você recebe o que você diz, e você não peca quando somente repete a palavra que saiu da boca de Deus. Você não precisa ficar falando o que Deus não falou, mas o que Deus falou, você deve repetir e aplicar para você, porque você é filho de Deus. Eu creio que quando nós nos propomos a usar a nossa boca para repetir as palavras que saíram da boca de Deus, certamente vamos receber as bênçãos que Deus, porque Deus honra a sua palavra. A maioria das pessoas segue o método de Tomé: eu tenho que ver para crer, eu preciso receber para agradecer, eu preciso sentir a cura para dar uma oferta de gratidão. Que tal dar a oferta de gratidão antes de receber a cura? O que você me diz de uma criança que chega para o papai e diz: papai, eu estou tão feliz pela bicicleta que você vai me dar. Mas não prometi bicicleta nenhuma. Sim, mas eu sei que o senhor vai me dar uma bicicleta no final do ano. Muito obrigado, papai. O pai diz: esse menino teve um sonho, alguma coisa, não é? No dia seguinte, o filho chega para o pai e diz: papai, muito obrigado pela bicicleta que o senhor vai me dar no final do ano. Que coisa, o pai começa a ficar preocupado, né? O que está acontecendo com o meu filho? E toda semana ele agradecendo o pai pela bicicleta que ele vai dar no final do ano. O que vocês acham? Ele vai dar mesmo ou não vai dar? Ah, meu querido, é lógico que o pai vai dar. Porque quando você começa a louvar a Deus e agradecer a Deus pela cura, pela saúde, Deus começa a pensar: mas como? Ele está sentindo dores, ele está doente, ele está me louvando, ele deu um presente de gratidão, ele deu uma oferta de gratidão, está dando testemunho, está falando para todo mundo que está curado. Eu tenho que curá-lo, porque quem está em jogo? O nome de Deus, o nome de Deus. Jesus Cristo disse: tudo que pedirdes em meu nome, eu o farei. É da vontade de Deus que você viva doente? Não, não é da vontade de Deus que você viva doente. É da vontade de Deus que você tenha saúde. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Não é uma vidinha qualquer que Jesus quer que você viva, mas é uma vida de qualidade.
Jesus veio para isso, e nós fazemos a nossa parte, e Deus faz a parte dele. Muitos vivem acabrunhados, tristes, cabisbaixos. Dá vontade de Deus que eu viva desse jeito. Levante a cabeça, meu irmão. Deus tem planos maravilhosos para você, e você tem que crer para ver a glória de Deus. O método de Jesus é crer antes de ver, é agradecer antes de receber, é louvar a Deus antes de sentir a cura, antes mesmo que as dores desapareçam. Porque me viste, disse Jesus para Tomé, porque me viste, creste. Mas Tomé, bem-aventurado aquele que não viu e creu. Você não precisa de uma grande fé, irmãos. Você não precisa de uma grande fé. Pastor, o senhor está falando, mas a minha fé não é assim. Minha fé é muito pequena. E quem disse que você tem que ter fé grande? Você já leu na Bíblia algum verso que diz que você tem fé grande? Não, eu não li esse verso aí. O que eu li na Bíblia está lá em Mateus, capítulo 17, verso 20. Abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 17, verso 20. É esse o verso que eu tenho na minha Bíblia. É esse o verso que eu quero deixar com você. Que você não precisa ter uma fé grande. O que você precisa ter é fé. É fé. Grande, pequena, ter fé. Fé em quem? Fé em Jesus. Fé em Jesus. Não é fé em qualquer coisa. É fé na pessoa certa. Fé em Jesus. Mateus capítulo 17 e o verso 20. Vamos ver o que Jesus está falando. E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grãozinho de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, ele há de passar, e nada vos será impossível. Do lado do verso 20, aqui olha, Mateus capítulo 17, 20, do lado do verso 20 eu coloquei aqui uma sementinha de mostarda. Eu não sei se você consegue ver o sementinho de mostarda, né? Está vendo aqui do lado do verso 20 aqui? Ó, a sementinha de mostarda, irmãos, é tão pequenininha, olha ali, ó. Você precisa ter fé desse tamanho. Essa é uma sementinha de mostarda. Creia na palavra de Deus. Se você tiver fé do tamanho de uma sementinha de mostarda, você dirá para este monte: passa daqui para lá, e ele há de passar. Então, meu querido irmão, você pode exercer esta pequena fé que você tem. Você pode exercer esta pequena fé que Deus colocou em você. Porque quando Jesus subiu para o céu, Ele deu uma medida de fé para cada um. Não tem gente sem fé, irmãos. Não existe gente sem fé no mundo. Quando Jesus Cristo subiu ao céu, o Espírito Santo repartiu a cada um uma medida de fé. Que tamanho? Não estou falando de tamanho, estamos falando de fé. Deus deu uma medida de fé para cada um. E mesmo que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, uma sementinha de mostarda, você vai conseguir, se você clamar pelo nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Quem assistiu o vídeo que nós passamos hoje aqui, irmãos? Quando o pai da família, embriagado, de madrugada, começou a ouvir a voz de Satanás falar: pega o revólver e mata a sua família, mas mata primeiro a sua mulher. Porque se você não matar primeiro a sua mulher, se você matar o seu filho primeiro, sua mulher vai acordar e ela vai pular em cima de você, e você não vai completar a missão. Mata primeiro a sua mulher, depois a sua filha, e por último o seu filhinho. Queridos, e aquela voz, ele dizia: não, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso. E começou a suar. Mas queridos, ele acabou pegando o revólver, porque era forte a pressão na sua mente. Pegou o revólver, engatilhou o revólver, colocou na cabeça da mulher, e a voz dizendo: mate ela primeiro, mate a sua família. Aí ele se lembrou naquela hora, porque ele não fazia estudo bíblico. Quem fazia estudo bíblico era a esposa dele. Ele ficava bebendo a cervejinha dele enquanto estava dando estudo bíblico para a esposa. Mas naquela hora que ele estava ali tremendo com o revólver na cabeça da esposa,
ele se lembrou que nós, no estudo bíblico, nós falávamos Jesus, é Jesus que tem poder. Ele estava bebendo a cerveja, mas ele lembrava de uma palavra do estudo bíblico: Jesus, Jesus, Jesus. E nesta hora, ele clamou o nome de Jesus. E na hora que ele clamou o nome de Jesus, ele deu um grito. A esposa acordou. E ele caiu ajoelhado no chão. E ali ele se converteu a Jesus. Queridos, há poder no nome de Jesus. O poder não está em você. Você tem que simplesmente crer. Porque aquele que crer, verá a glória de Deus. É isso, meu querido, que eu quero deixar para você. Se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiverdes em mim, tudo o que pedirdes, vos será feito. João capítulo 15 e o verso 7. Essa é uma promessa que eu chamo de cheque em branco. Você sabe o que é cheque em branco? Alguém aqui já deu cheque em branco para alguém? Um cheque assim que você assina e deixa em branco, para o outro colocar a quantia que quiser. Você já fez isso? Eu não faço isso. Mas Jesus fez. Essa promessa de João capítulo 15, verso 7, vou ler de novo. João capítulo 15, verso 7, diz assim: se vós estiverdes em mim, João 15, verso 7, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. O que quer dizer tudo? Aí no lugar do tudo, você pode colocar um salário, para eu poder sustentar a minha família dignamente. Você pode colocar aqui saúde para meu filho. Você pode colocar aqui perdão pelos meus pecados. Você pode colocar aqui o que você necessita, porque Jesus está dizendo: se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Pastor, mas não é bem isso que Jesus quer falar. Queridos, fique lá então pensando que não é isso. Eu creio que é isso. Eu creio que é isso. Eu prefiro crer que Jesus está disposto a me dar tudo o que me seja bom. Ele só não me dá aquilo que é ruim. Ele só não me dá aquilo que me é prejudicial. Mas se é bom para você, é bom para a sua família, e você crê nele, ele dará a você. Porque há poder no nome de Jesus. Este é um cheque em branco. Você coloca aqui a sua necessidade e clama para o banco celestial, o banco da fé. Jesus disse que o melhor presente que ele poderia nos dar era a presença do Espírito Santo. E a promessa de Deus: aquilo que você pedir, você vai receber, porque o meu Pai Celestial está disposto a dar. Mas o que Deus quer mais dar para você é o batismo do Espírito Santo. Amém. Isso é o que mais quer dar. Jesus está desejoso de pessoas que peçam e clamem pelo batismo do Espírito Santo. E você pode preencher este cheque em branco dizendo: Senhor, eu quero o batismo do Espírito Santo. É sábio quem pedir isso, porque quem pedir o batismo do Espírito Santo vai receber todas as outras coisas. Se você pedir a cura, você pode receber a cura, mas a cura só. Se você pedir uma quantia de dinheiro, você pode receber um salário que você esteja necessitado, mas vai receber aquele salário. Mas se você pedir o batismo do Espírito Santo, você receberá todas as outras coisas que virão como acréscimo ao batismo do Espírito Santo. Eu aconselho você a preencher este cheque em branco que diz: pedireis tudo. No lugar de tudo, coloque batismo do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo habitará em você e fará de você um homem feliz, um marido feliz, uma esposa feliz, cabeça levantada, olhos para cima, pés na terra, mas olhos no céu, cabeça no céu, visualizando o céu, sonhando com o céu. E é para lá que nós vamos, queridos. Eu quero me encontrar com vocês lá. Eu quero ao entrar pelos portões da Nova Jerusalém, eu quero olhar para o lado e para trás e ver os meus queridos irmãos aqui do Japão. E o sorriso vai estar aqui, ó. Assim, valeu, valeu. Lembra, irmão? Lembra, pastor?
Queridos, Deus está planejando muita coisa boa para você, mas você tem que crer para ver a glória de Deus. Amém? Amém. Amém. Eu quero convidar a minha esposa que vem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração de dedicação. Quero convidar também o pastor Yamadi com a sua esposa para que venham aqui à frente. Queremos fazer uma oração de dedicação, queridos. Nesta hora, neste último sermão, nesta última noite, queremos orar e nos consagrar ao nosso querido Senhor Jesus Cristo. Pastor Yamadi com a sua esposa também. Nós queremos agradecer de coração por este privilégio, por termos cedido à igreja, né? Este prédio tão lindo, tão confortável, tão bonito, para receber aqui os irmãos japoneses, para receber aqui os irmãos brasileiros, para fazer aqui uma família grande como nós estamos vendo. Deus está feliz, pastor. Nós queremos que Deus abençoe a você, a sua esposa, a sua igreja, abençoe o seu ministério e que Jesus Cristo volte logo. Amém. Ele vai voltar logo, irmãos, e nós vamos ver a glória de Deus. Eu quero convidar todos que se ajoelhem. Eu vou pedir ao pastor Yamadi que faça uma oração, e eu vou fazer uma oração também. Primeiro eu vou orar, depois o pastor Yamadi vai orar. Vamos nos ajoelhar. Pai Santo que estás nos céus, obrigado, porque o Senhor é o nosso Pai e nós somos irmãos uns dos outros. Obrigado pelo irmão precioso que temos em Jesus Cristo, que não se envergonha de nos chamar de irmãos e que voltará em breve nos buscar, nos levar para o céu. Pai querido, coloca em nós o crer, tira de nós o ver para crer. Coloca em nós o crer para ver a Tua glória. Ensina-nos a agradecer antes de receber. Ensina-nos a crer na Tua bênção, na Tua promessa, na volta de Jesus, antes de vermos a volta de Jesus. Registra no céu a decisão dos Teus filhos, o amor que eles têm por Jesus, as decisões que foram feitas aqui nesta semana, pessoas entregando o coração a Jesus. Que o Senhor cele com o Espírito Santo cada pessoa que abriu o coração para Jesus, cada pessoa que está aqui, que o Senhor anote o nome delas, as decisões que estão sendo tomadas no coração neste momento enquanto oramos, Pai. O Senhor que lê os pensamentos, o Senhor sabe o que cada um está pensando, está decidindo, está confessando. Que em nome de Jesus sejam perdoados, que em nome de Jesus sejam salvos, que em nome de Jesus os nomes sejam registrados no livro da vida do Cordeiro. Derrama o Espírito Santo sobre o pastor desta igreja, pastor Yamadi, que ele seja o teu ungido, que ele tenha a alegria de ver esta igreja caminhando para o céu, ele e a sua igreja preparando-se para a volta de Jesus. Abençoa sua esposa, abençoa seus filhos, Pai, abençoa a liderança desta igreja, os anciãos desta igreja, e salva-nos, Pai amado. Obrigado, porque o Senhor esteve conosco, que o Senhor continue com eles e conosco, pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Padre Celestial, te damos gracias porque a través del Espíritu Santo Jesucristo está presente con nosotros y tú nos has dado estos verdaderos mensajes a través del Pastor Samuel, nos ha traído en este momento. Amém. Dios sabe todas las dificultades, todas nuestras necesidades, y dentro de su sabiduría tú nos has preparado con esta oportunidad que nuevamente podemos acercar a ti y entregar nuestro corazón en tu mano. Amém. Gracias que tú nos has preparado el poder de la palabra de Dios, Amém. el poder del Espíritu Santo, el poder de la cruz de Jesucristo. Nosotros recibiendo tantas bendiciones y tantas gracias, y con esto podemos
mantener relación íntima con nuestro Dios diariamente y seguiremos el mismo camino hacia donde esté preparado para nosotros. Amém. Padre, pedimos una bendición especial al pastor Samuel y su señora y su familia, para que ellos también, que cualquier lugar que ellos donde servir, Dios acompaña con ellos y a través de ellos que su plan cumplir en este lugar, en esta tierra. Amém. Padre, también bendiga nuestra iglesia, nuestros miembros, nuestros hermanos y nuestra familia, para que este lugar también podamos glorificar su nombre. Amém. Y también que podemos cumplir nuestra tarea que usted ha dado a cada uno de nosotros. Amém. A través de nosotros podemos repartir su verdadero mensaje en esta tierra, en Japón. Amém. Y muchas almas que está esperando, que quiere salvar Amém. a través de Jesucristo. Amém. Utilizarnos, y en Japón también muchos japoneses necesitamos salvar. Por favor, ayúdanos en nuestro servicio en esta tierra. Amém. Todas estas cosas, y agradecemos y alabamos nuestro Salvador Jesucristo y nuestro amado Dios y también nuestro dirigente del Espíritu Santo. Todo precioso, estos pedimos, rogamos en el nombre de precioso nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amém. Amém. Vamos. Deus bendiga. Temos uma linda música agora. Onde está? A Leila. Gente boa, né? Esse nome é um nome precioso, né, Leila?
Jesus.